Olá pessoal, eu sou o professor Isidro Filho, professor de Matemática da Escola Municipal Rosa da Fonseca, 8ª CRE. Estou aqui para ajudar com o material Carioca 2 da semana de 15 a 19 de junho. Então vamos começar pela página 11, onde é apresentado um quadro para vocês, verde, no qual uma raiz se transforma num expoente fracionário. E aí eu deixo uma dica para vocês, assim, ó, quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. De que forma? Olha aqui na raiz, o 6 tendo como teto a raiz. Tá vendo? O tracinho da raiz. Então ele está na sombra. E quando ele foi para a fração, ele foi para o sol, sem proteção nenhuma. E o 3, que está no sol, quando veio para a fração, veio para baixo da fração. Então ele tem o traço da fração como proteção, fazendo sombra para ele. Por isso que eu digo que quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Vamos aplicar isso aqui. 64 elevado a 1 meio. Primeira coisa que eu devo pensar, é possível simplificar essa fração? Não, não tem nenhum número que divida o 1 e o 2, né, ao mesmo tempo. Só 1, mas aí simplificar por 1 é fazer nada, né? Então não vale a pena. Então aqui o que a gente faz? Já que não posso simplificar, transformo numa raiz. Transformando isso numa raiz, vamos ficar com raiz de 64 e quem está na sombra é o 2, vem para o sol. E quem está no sol é o 1, vem para a sombra. Só que tanto esse 2 quanto esse 1, eles são números que eu digo ser invisível. Por quê? Porque eu não preciso escrever o 2 e o 1 aqui. Fica só a raiz de 64. E qual é a raiz de 64? 8. Por que mesmo, hein? Porque 8 vezes 8 é igual a 64, tá? Eu poderia pensar também porque 8 ao quadrado é igual a 64. A raiz, operação inversa, é uma potenciação. E a letra B, como ficaria então? É possível simplificar o 2/3? Também não. Então vai virar isso uma raiz de 8, onde quem está na sombra é o 3, vem para o sol. E quem está no sol é o 2, vem para a sombra. E agora eu vou fazer aquela potência de 8 ao quadrado, que vai dar 64, e é a raiz cúbica. E qual é a raiz cúbica de 64? Ora, não será o 8, porque a raiz quadrada de 64 é 8. A raiz cúbica vai ser um número menor. Devo tentar números pares, porque 64 é um número par. Então, não vou tentar o 7, não vou tentar o 5. Você pode tentar o 6 e o 4. Alguma coisa me diz que será o 4? Deixa eu tentá-lo. 4 vezes 4 vezes 4. Alguma coisa me diz que será o 4? Deixa eu tentar. 4 vezes 4 vezes 4. E eu tenho 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Olha que surpresa! Então, aqui o meu resultado é 4. Vamos lá no exemplo C. Eu tenho a fração. Primeira tentativa sempre é a simplificação. É possível simplificar o 6 com o 2? Sim, por 2. Divide 6 por 2, vai dar 3. Divide 2 pelo 2, vai dar 1. O que fica aqui passando a limpo? 4 ao cubo. E quanto é que dá 4 ao cubo? 64, já está ali, né? Eu vou escrever aqui o 4 quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3, então eu repito a base 3 vezes. Isso resulta, como já vimos, 64. Vamos agora à página de número 12 e 13. Na página 12, nós temos aqui o caderno de Alice e o caderno de João. Eles se complementam, porque o caderno de Alice é teoria e o caderno de João é exemplo. No caderno de Alice, eu tenho que a raiz de um produto é igual ao produto de duas raízes. Isso acontece aqui, olha, pensa no raiz de 36. Pensa no 36 sendo 4 vezes 9, então ficou raiz de 4 vezes 9. Separa as raízes. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Agora, qual é a raiz de 4? 2. Qual é a raiz de 9? 3. E 2 vezes 3? 6. Ora, professor, raiz de 36 dá 6. Eu não precisava disso tudo. Não precisava mesmo. Mas é importante saber essa propriedade, tá? Ela será útil lá na frente. Vamos ver aqui da questão 2, certo ou errado? Eu tenho a raiz de 21. Será que é igual a raiz de 3 vezes raiz de 7? É só pensarmos assim, ó. Vai lá na tabuada. 21 não é 3 vezes 7? E se eu quiser separar essa raiz de um produto, não vira um produto
de duas raízes, conforme a propriedade que eu acabei de tratar novamente com vocês, então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 7. E não é exatamente isso que ele propõe? Então, carimbe ali um certo para a letra A. Deixa a letra B vocês pensarem e vamos na letra C, porque tem uma armadilha. Ó. Aqui é a raiz cúbica e aqui é a raiz quadrada. Não é o mesmo índice. Então, não posso fazer 2 vezes 5, 10. Não posso aplicar essa propriedade, tá? Questão 3 é interessante porque ela mostra a importância de saber essa propriedade. Porque raiz de 3 alguém consegue? Aqui, difícil, né? É um número irracional. E raiz de 12? Também é um número irracional. Aplica a propriedade de trás para frente. Então, é 3 vezes 12, dentro da mesma raiz. E quanto é que dá 3 vezes 12? 36. E essa é uma raiz boa, hein? Essa a gente já viu, que vai dar 6. Viram como é que não é difícil? Bom, continue desenvolvendo, não se assustem com 3 números, multiplique 5 vezes 0,5 vezes 10, você vai achar uma única raiz, vai fazer o cálculo e o seu resultado não terá radical, não terá esse símbolo de raiz. Vamos agora à última página. Tem um quadro apresentado a vocês. Esse quadro, agora, em vez de raiz de um produto, é raiz de um quociente. Quociente, divisão, são sinônimos, né? Aqui diz que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. Vamos aplicar isso aqui? Olha no exemplo como é que fica fácil. É a raiz de 25 quartos. Vai ficar, então, a raiz do 25 sobre a raiz do 4. Olha lá, separei em duas raízes. Raiz do 25 dá 5, porque 5 vezes 5, 25. E a raiz do 4 vai dar 2, porque 2 vezes 2, 4. Sabe de uma coisa? Você nem precisa escrever esse passo aqui. Você pode pular daqui direto para cá, calculando as raízes separadamente, de cabeça. E se tiver número decimal? Não se assuste. Aplique aqui ó, a propriedade que você está vendo. É 0,01 sobre raiz de 0,09. Então, fica raiz de 0,01 sobre a raiz de 0,09. Vamos calcular a raiz de 0,01? Como se trata de um número decimal, claro que eu também vou tentar, como resultado, um número decimal. Então, vamos lá. Termina com 1, é um número pequeno, eu vou tentar o 0,1. Vamos aqui em cima escrever 0,1 vezes 0,1. Fazendo o cálculo, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes o 0, 0. Fazendo essa soma, vamos ter 1, 0, 0. Uma casa decimal, na minha resposta, 2 casas decimais, no total, né? 1, 2. Então, realmente bateu o 0,01, trago para resultado o 0,1. E o 0,09? Bom, vou tentar o 0,3, porque eu sei que 3 vezes 3 dá 9, e aí tudo me indica que será isso daqui, tá? Não tem sentido eu tentar, por exemplo, 0,4 com 0,4, porque 4 vezes 4 dá 16, não termina com 9. Viu como é que a gente não sai tentando qualquer número? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Quando eu somo, nossa grata surpresa, que vai dar 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais, 0,9. Quem eu trago para a resposta? 0,3. Não é elegante deixar uma fração com 2 números decimais. Então, como cada número só tem uma casa decimal, multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 10. Porque se eu multiplico o numerador por um número, o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. E aqui vai dar 1 no numerador e 3 no denominador. Agora sim, eu tenho uma fração que eu posso chamar de elegante, né? Não está envolvendo números decimais. Vamos agora para a última página, a página 14. Já estamos nela, né? Mas vamos lá na parte do desafio, a última questão. Aqui, gente, ó, regaça a manga, fazer conta. Raiz quinta de 243. Eu tenho que pensar assim, ó, qual é o número que eu completo aqui no tracinho, que elevado à quinta potência vai resultar em 243. Não vou tentar aqui um número par,
Porque o meu resultado, ele é ímpar, né? Então aqui, olha, eu não tento o número par, vou tentar o número ímpar. Vamos tentar o 3? Sabe que eu estou com o meu desconfiômetro hoje bom. Eu tenho dado sorte, olha, será que é o 3? Estou desconfiando que é ele. Quantas vezes eu devo escrever aqui o número 3? 5 vezes. Por quê? Porque o meu expoente ali, nessa potência, o meu expoente é 5. Então eu escrevo o 3 5 vezes. E vamos fazer conta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, tem que fazer a continha, armando, né? 81 vezes 3 vai dar 243. Bem que eu estava desconfiado, né? Trago como resposta quem? O 3. Já sei que aqui é 3. Mas, e o 441? Vamos tentar. Agora é raiz quadrada, então eu vou tentar um número só multiplicado por ele mesmo, só 2 vezes, tá? Ou ao quadrado. Mas agora eu deixo para vocês essa tarefa, tá bom? E aqui eu me despeço, desejando a todos uma semana de bons estudos e até a próxima aula.